O céu é o meu lugar. Aleluia. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar, onde fui criado pra morar. Onde não haverá morte. Aleluia. Onde não haverá dor. Onde não haverá lágrimas. Onde eu verei o meu Senhor. Onde não haverá morte. Onde não haverá dor. Onde não haverá lágrimas. Onde eu verei o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu falo com você, querido, que eu não abro mão desse ambiente. Que eu não olho para trás, eu não volto para trás nem para tomar impulso. Porque quando a gente começa a entender para onde o Senhor está nos levando, quando a gente entende a nossa origem e o nosso destino, quando a nossa identidade vai sendo forjada nele. Quem esteve aqui quinta-feira, ouviu uma palavra ministrada pelo pastor Gilmário. Hoje ele está ministrando em outro lugar. E enquanto ele ministrava, Deus foi falando ao meu coração algumas coisas muito interessantes e muito pontuais para o nosso tempo, para esse momento que a gente está vivendo. Ontem também nós tivemos a companhia de teatro Inicia aqui na igreja. Nem eu nem a pastora estávamos aqui, porque a gente também estava ministrando em uma outra igreja, mas chegamos no final, ainda pegamos um pouquinho da peça do teatro e a administração. E algumas pessoas me procuraram depois do culto dizendo: pastor, tudo o que foi falado aqui está muito alinhado com aquilo que Deus tem falado com a gente, como Deus tem nos tratado, como Deus tem nos alinhado com Ele. E eu louvo a Deus, querido, porque existe uma percepção de que nós estamos sendo regidos pelo céu, de que a gente não está andando pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias convicções. E eu tenho dito para você que a minha maior preocupação é ser bíblico, é olhar para a palavra de Deus, me encontrar nela, é olhar para a Bíblia e nos encontrar nela como comunidade, para a gente viver segundo o padrão que Deus quer que vivamos. Eu ministrei semana passada e eu disse que é notório a pressão que a gente sofre da religião para a gente voltar atrás. É claro que existe uma pressão, e não só em mim, mas em vocês também. Há coisas que aos nossos olhos parecem estarem desordenadas, desorganizadas. Há coisas que para a gente parece que teria que ser diferente, mas de repente quando a gente vê uma resposta do céu, a gente vê uma resposta de Deus. E entenda, queridos, eu não estou falando de um mover momentâneo, eu não estou falando de um culto de domingo, eu estou falando daquilo que Deus tem feito na alma das pessoas que estão caminhando debaixo desse ambiente, no caráter das pessoas que estão vivendo nesse ambiente, o que Deus tem feito, como Ele tem trabalhado, como Ele tem moldado o caráter, o nosso caráter, segundo o conceito do coração dEle, segundo o preceito, a vontade dEle. Não segundo o que nós achamos, o que nós pensamos, não segundo aquilo que foi construído por nós, mas aquilo que foi construído por Ele, através dEle. E a gente vai percebendo como Deus tem mudado algumas estruturas, como algumas escolhas têm sido feitas por vocês por causa dEle, por causa da palavra dEle. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe como Deus tem dado uma resposta positiva àquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Na quinta-feira, o pastor Gilmário ministrou sobre Gideão, e nos apresentou uma face de Gideão, e como Deus usou esse homem, como Deus trabalhou através dele para libertar Israel, e colocou várias características. Mas eu continuei, mesmo sentado ali na cadeira, continuei a ler a história, e eu falei: meu Deus, como eu não tinha visto isso aqui antes. E eu, depois do culto, a gente conversou um pouco. Eu falei: quantas vezes nós já lemos o livro de Juízes e a gente não tinha percebido a história, e como a história desse homem precisa ser ensinada e falada aqui para mim, para você, para que nós aprendamos com ele. A Bíblia diz que tudo que eu tenho que guardar, de tudo que eu tenho que guardar, eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem os maus pensamentos, porque dele procedem as saídas da vida.
E quando a Bíblia fala desse coração que precisa ser guardado, ele está falando da nossa alma. Entenda uma coisa, querido, no dia que você aceitou Jesus, o seu espírito foi renovado. A Bíblia diz, Paulo escreve isso, dizendo que sem Cristo, o nosso espírito estava amortecido, adormecido, como se estivesse morto. Mas quando eu entrego a minha vida, quando eu confesso Jesus como Senhor, e entenda, eu não confesso como Salvador, eu confesso como Senhor da minha vida, e recebo dele a sua salvação, e assim ele se torna o meu Salvador. E aí eu declaro-o como sendo o meu Salvador, mas a minha confissão tem que ser: Jesus é o meu Senhor. Ou seja, Ele é o meu dono, Ele me comprou com o seu sangue lá na cruz, Ele me lavou com o seu sangue, Ele agora é o meu dono, eu pertenço a Ele. E aí a gente começa a compreender como esse Jesus começa a reger a nossa vida, como Ele começa a conduzir a nossa vida, como Ele começa a estabelecer a vida dEle em nós. Porque o nosso espírito agora renasceu, mas a nossa alma continua velha. A nossa alma, ela continua a mesma alma. E é sobre a alma que eu quero falar nessa noite. Não é um culto de cura interior, mas é um culto para você entender o que precisa ser trabalhado em você. Se você começar a fazer uma análise das suas reações e das suas ações, das suas atitudes, das suas posturas e até das suas tomadas de decisões, vocês vão ver que elas são muito mais regidas pelo que está dentro da sua alma do que pelo espírito. Se você começar a fazer uma análise das reações que você tem diante de algumas ou de todas as situações, você vai perceber que a maioria delas, ou se não todas, são frutos do que está dentro da sua alma e não simplesmente, ou melhor, e não como deveria ser, segundo o Espírito. É por isso que a Bíblia diz, tanto em Romanos 8 como em Gálatas, acho que capítulo 5, que aqueles que andam em Espírito, eles não vão dar vazão, eles não concluirão, ou eles não deixarão que os desejos da carne aconteçam. E quando fala de carne, está falando de alma. Quando fala de desejos, está falando de alma. E Deus me fez ler, e eu já tenho dito para você, não é que o David interpretou o texto bíblico, não é isso. É que o texto bíblico se revelou. É um mistério que estava aqui oculto aos nossos olhos, foi trazido de forma muito clara, porque o Logos, que é a palavra escrita, se torna rema, que é a palavra revelada no nosso coração. Quando você entende o Logos, quando você entende o que está escrito lá, João capítulo 1, versículo 1, em arché e rologos, Logos, palavra escrita, no princípio era a palavra escrita, era o verbo. Quando você entende o que está escrito, o que está escrito, o Logos, ele se torna um rema, uma palavra revelada, e ela traz vida para dentro de você. E isso aqui tem muito a ver comigo, porque eu disse aqui na quinta-feira que essa semana eu fui flechado na minha alma. Essa semana eu fui atingido na alma. E aquilo que me afligiu me trouxe dor, dor na alma, ao ponto de eu somatizar aquela dor. Eu fiquei 2 dias sentindo dores de cabeça terríveis. Mas eu disse aqui na quinta-feira, não preocupa não, porque daqui a pouco eu acordo, sacudo a poeira e vou embora para frente. Isso não fica não. É só as aflições momentâneas não podem comparar com a glória que está nos esperando. Então às vezes a gente é afligido, como disse Paulo, mas não destruídos. Não. E eu quero compartilhar essa verdade sobre Gideão com você nessa noite, para que você olhe para dentro de si mesmo e encontre-se como alma e saiba o que precisa ser tratado dentro de você. Amém? Antes de ler o texto, você pode abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes,
Eu disse capítulo 6? Não, capítulo 8. Juízes capítulo 8, versículos 22 e 23, a gente vai ler. Mas antes de ler, deixa eu te falar uma coisa. Quando os israelitas foram à guerra contra os filisteus, na época de Davi, que os irmãos de Davi foram à guerra, e todos, a Bíblia diz que eram homens robustos, fortes, preparados para a guerra. E aí Jessé, o pai de Davi, fala: vai lá levar queijo para os seus irmãos, vai levar comida para eles. E ele vai, e a Bíblia diz que ele vê o gigante gritando e ameaçando Israel, e perguntando: por acaso não há homem em Israel? Por acaso não tem ninguém que tem coragem de me enfrentar? E a Bíblia diz que ele ouviu aquilo e ele perguntou: o que o rei está oferecendo para o homem que ir lá e matar esse gigante, desafiar esse gigante? E eles disseram para ele: olha, o rei falou que vai dar a filha dele como esposa. E além disso, vai dar algumas riquezas. E além disso, vai isentar toda a família desse homem dos impostos. Mas a oferta principal era a mulher, a filha do rei. E a Bíblia diz que Davi gostou daquela oferta. E por causa daquela oferta, então, ele foi motivado a ir contra aquele gigante. A ponto de a armadura de Saul não caber nele. E ele dizer: não preciso. E é claro, a gente conhece essa história. É uma história muito massa, é uma história que nos marca positivamente. Mas quando você continua lendo a história de Davi, você vai ver Davi num lugar alto e sublime, agora como rei de Israel. E a Bíblia diz que no tempo que os reis iam à guerra, ele saiu andando pelo pórtico, como é que chama? Ele saiu andando lá no pátio, né? Na varanda, sei lá. Esqueci o nome. E ele olha, e a Bíblia diz que do alto de onde ele estava, ele vê Batseba tomando banho, lá na casa dela. Ele estava no terraço, um lugar mais alto, e ele vê. E aquela mesma motivação lá de trás trouxe à tona o desejo dele por mulher de novo. E ele pecou no seu coração, porque ele deseja Batseba, e ele traz Batseba, e ele adultera com ela. Isso mostra que aquele desejo lá de trás, que o motivou a ir contra o gigante, ainda estava presente nele, e por isso ele cai com a mulher. E por isso ele peca com a mulher. Talvez você tenha vindo para Jesus por qualquer motivação. E eu até acredito que Deus usa motivações N's para nos atrair para Ele. Mas a pergunta é: o que você está fazendo com essa motivação? Porque se ela for uma enfermidade na alma, você precisa ser curado por ela. Amém? Juízes capítulo 8, versículos 22 e 23. Depois você lê toda a história lá, desde o capítulo 6, 7, a história de Gideão. Mas no capítulo 8, versículo 22 diz: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Aleluia. Se a história acabasse nesse versículo, nós teríamos uma linda história, um grande final feliz para ser contado. Gideão, ele é usado por Deus, e você sabe a história. Ele chama 32 mil homens, aqueles homens, ele manda os medrosos embora, os medrosos vão embora. Depois Deus dá uma ordem dizendo: olha, manda beber água no rio, e aqueles que beberem com atenção, como o cão faz, então esse você vai escolher. E a Bíblia diz que só sobraram 300. E com esses 300, ele vai lá e ele ganha a guerra sem, contudo, precisar levantar a espada. Apenas com um vaso de barro e uma tocha acesa dentro, que eles jogam no chão e gritam ao som dos instrumentos. Os inimigos ficam embaraçados e entre eles mesmos se guerreiam. E então Israel vence aquela guerra. E agora,
Havia no coração da nação um desejo de se tornar como as outras nações. Você vai lendo a história de Israel e você vai vendo, principalmente no livro de Juízes, quando alguma nação vinha contra Israel, dizia, e o rei de Eglon, e o rei dos midianitas, e o rei, sempre havia um rei, uma posição de liderança sobre as outras nações. Em Israel não havia isso, porque como o próprio Gideão diz, o próprio Senhor é quem governava a nação de Israel. E agora, como os israelitas queriam ser iguais às outras nações, chega para ele e fala, por favor, reine sobre nós, governe sobre nós. E então ele dá uma resposta tremenda, maravilhosa. Foi o que nós lemos, ele diz, não, eu não vou governar sobre vocês, porque vocês já têm um governo estabelecido. Já tem quem domina sobre vocês, o Senhor é o vosso rei. Aleluia! Que resposta tremenda! Queridos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a continuação da história. Gideão venceu tudo, ganhou tudo. Fica com a sua Biblinha aberta aí. Versículo 24. Disse-lhe mais Gideão. Gideão vai e vira para o povo que estava dizendo, por favor, governe sobre nós, reine sobre nós. Disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Entenda, ao derrotar os ismaelitas, eles tomaram os despojos e eles usavam argolas de ouro. Então, Gideão pede essas argolas de ouro. E ele disse, disseram eles, de bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal. Preste atenção nisso, querido. Desse peso, 30 quilos de ouro. Acho que é isso mesmo, né? Quem tem outra tradução aí, 30 quilos. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha para mim, queridos, deixa sua Bíblia aberta. Quando o povo pede para Gideão reinar sobre eles, ele diz, não, eu não vou governar, eu não vou reinar, não é esse o meu papel, Deus não me chamou para isso. Mas quando eu leio esse texto, e vejo agora Gideão tendo essa postura, primeiro ele pede ouro, ele faz uma estola sacerdotal. Gideão era da tribo de Benjamim, sim ou não? A menor tribo, a clã dele era menor, a família dele era menor, e ele era o menor da família. Não era papel de Gideão ousar querer tocar, fazer nada relacionado ao sacerdócio, porque o sacerdócio era destinado à tribo de Levi. Só que Gideão, agora vendo a construção no coração do povo, ele sabia que ele não podia tomar um lugar de governo, ele não podia tomar um lugar de reino, porque no coração dele já estava estabelecido que o Senhor reinava sobre Israel, mas ele ousa fazer algo, e ele pega e constrói uma estola sacerdotal. Há uma outra tradução que diz que ele fez um ídolo, porque essa estola, ele vai lá e ele pendura como um instrumento de vitória na cidade de Ofra, a cidade dele. E a Bíblia diz que os israelitas passaram a prostituir-se diante daquela estola, agora diante daquele ídolo, daquele sinal de idolatria. Um homem que tinha vencido tudo, um homem que tinha derrotado os inimigos, um homem que tinha sido ovacionado diante da nação, por ter sido um instrumento poderoso de Deus para derrotar os ismaelitas. Os midianitas. Ismaelita ou midianita? Midianita, né? Esse homem agora deixa com que o clamor do povo
entra no coração dele e contamina a sua alma. Mas escute, querido, se você for voltando na história, você vai encontrar um homem junto com a sua família, com o seu clã e com a sua tribo, colhendo, fazendo as suas colheitas e escondendo em buracos, em covas, com medo dos inimigos. Você vai ver um homem malhando trigo no lugar de prensar uvas, para que ficasse escondido, para que os inimigos não tomassem. Um homem que, quando é chamado, ele diz: onde estava o Senhor quando nós fomos derrotados? Se nós estivéssemos vivenciando a vida de Gideão hoje, pós-Cristo, pós-graça, ficaria claro o entendimento de que Gideão é um cara que aceitou Jesus, que reconheceu o senhorio de Jesus, que entregou a sua vida, que frequenta a igreja, que quem sabe prega nos púlpitos da igreja, mas que a sua alma carregava uma enfermidade, que a sua alma carregava feridas do passado, que a sua alma estava presa a coisas do passado. E entenda, querido, uma alma ferida, que foi colocada num lugar baixo, ela sempre está buscando um lugar alto para ser colocada. Todo mundo que sofreu abuso de autoridade, ele sempre vai buscar estar em algum lugar de autoridade para responder à dor dele. Todo mundo que passou por um processo de minorização, complexo de inferioridade, rejeições do passado, ele busca a qualquer momento. Tem um ditado popular que diz que pobre não pode subir como é que é? Numa caixa, num tijolo, um negócio assim. E é isso, o pobre de alma, alguém cuja alma foi ferida no passado, alguém que carrega dores do passado, quando ele tem a oportunidade de sobrepor. Há uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, esqueci o nome agora do autor, que ele escolheu 24 pessoas e ele encarcerou 12 homens e outros 12 ele colocou como pessoa de autoridade sobre aqueles encarcerados. E eles fizeram, esqueci o nome, eles fizeram esse teste, ele fez esse teste. E ele deixou um tempo, 12 homens, sobrepondo aqueles 12 aprisionados. Mas depois ele foi lá e trocou, mudou as variáveis, pegou os 12 homens e colocou encarcerado aqueles que eram autoridade, colocou aqueles que estavam encarcerados como autoridade. E aqueles que estavam encarcerados, que saíram daquela situação de minorização, eles vêm agora e assumem uma posição de autoridade. E agora eles respondem com rigor, eles respondem trazendo dor àqueles outros 12 que estavam encarcerados. Porque quando a minha alma está ferida, quando há uma dor e eu transporto e carrego essa dor, em algum momento essa dor vai sair, essa alma vai aparecer, esse velho homem vai surgir e ele vai se manifestar. Gideão carregava uma dor de ser o menor, de ter que malhar o trigo no lagar, escondendo os midianitas, de ter que esconder as colheitas em buracos, para que os inimigos não tomassem. E agora, quando ele tem a oportunidade de sobressair, de sobrepor, como ele não podia assumir um papel de autoridade, ele faz um ídolo e coloca na sua cidade. Eu fiz o ídolo, eu fiz a estola, ela é minha. E agora toda a nação, a Bíblia diz, o texto que lemos, que essa confecção dele tornou uma armadilha para a sua família. Como se não bastasse. Versículo 31. A sua concubina, entenda, Gideão teve 70 filhos. E agora a sua concubina também tem um filho, que estava em Siquém, tem um filho, deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Abimeleque. Diga comigo, Abimeleque. Quando disseram, por favor, Gideão, reina sobre nós, seja nosso rei, ele disse, não, o Senhor vai reinar sobre vocês. Mas agora, quando a concubina tem um filho, ele coloca o nome do filho de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? O meu pai é rei.
Quando ele põe o nome daquele filho de Abimeleque, ele estava dizendo para mim e para você: olha, eu não aceitei externamente aquilo que me foi proposto, mas internamente aquilo me tomou. Eu não assumi o posto de rei publicamente, mas internamente, interiormente, eu assumi, eu tomei aquela glória para mim. Eu assumi aquele posto dentro do meu coração. E ele não só faz um ídolo para que seja adorado em Ofra, mas ele também dá o nome do filho dele de Abimeleque. O meu pai é rei. Se você continuar lendo a história, nós não vamos continuar lendo hoje, depois você lê. Mas se você continuar lendo a história, Abimeleque vai lá e mata todos os seus irmãos. Só sobra Jotão. Eu já preguei sobre isso aqui. Ele mata todos e ele assume o reinado. Ele se auto-coroa rei sobre a nação. Quando eu vejo essa história, quando eu li isso, eu entendi que muitas vezes o nosso problema não está naquilo que nós exteriorizamos. A gente que trabalha com pessoas em situação de rua, a gente já viveu algumas experiências de acolher pessoas extremamente necessitadas e pobres, vivendo uma vida miserável. E que se apresentam extremamente orgulhosos, que não gostam de ser ajudados, que não aceitam disciplina, que não aceitam imposições, que se acham melhores do que os outros, melhores, mais responsáveis, mais íntegros. Eu vi uma imagem esses dias que talvez reflita um pouco para que você entenda. Era uma caricatura, mas uma pessoa, não era uma caricatura, mas não sei como é que chama também, hoje eu não estou sabendo quase nada. É um desenho lá, um casebrezinho de madeira, bem pequenininho, uma charge, isso, muito obrigado. Eu não sei, mas tem quem sabe. E uma pessoa sentada à porta daquele casebrezinho com a televisão que era maior do que a casa, assistindo um jogo de futebol. Esse desenho talvez não represente muita coisa, mas se você pegar a essência disso, você vai entender que muitas vezes o nosso problema é esse. Às vezes a nossa vida é representada por aquele casebrezinho, mas ao invés de nós nos adaptarmos àquela vida e nos propormos a mudar a história dessa vida, a gente começa a expor algumas coisas e a posicionar em alguns lugares para querer mostrar ser alguma coisa. Eu entendo que Gideão tinha um temor, e o temor que ele tinha fez com que ele não se apresentasse como rei. O temor que ele carregava no coração fez com que ele não assumisse o lugar de governo, dizendo: então tá bom, eu vou reinar sobre vocês. Ele sabia que o Senhor governava, mas dentro dele, na alma dele, ele aceitou. E na hora que ele teve a oportunidade de sobressair a isso, ele o fez na sua alma. É por isso que a Bíblia diz que de tudo que eu tenho que guardar, eu preciso guardar a minha alma, o meu coração. E a minha pergunta para você nessa noite é: como é que está o seu coração, querido? Se você ler o versículo 33, a Bíblia diz que quando Gideão morreu, toda a nação se prostituiu. É por isso que eu tenho dito aqui para vocês, a minha preocupação é quando eu leio a história de Moisés, que deixou Josué, e aí eu vejo Josué morrendo e não deixando ninguém. Quando eu vejo cada juiz do livro de Juízes se levantando, governando, mas não deixando sucessor, essa é a minha preocupação. O que será da nossa próxima geração? O que é que você está gerando para quem que vai vir após você, que vem após você, que está te seguindo? O que é que você está gerando? Nós estamos em uma igreja de pais espirituais. Deus está levantando homens e mulheres para gerar outros filhos. O que é que você está gerando? Gideão morre, há um conflito, o seu filho vai lá, mata os outros irmãos. A nação de Israel se prostitui, porque ele não gerou alguém para continuar, para dar continuidade
aquele entendimento que o Senhor é rei, que não posso colocar outro rei senão Ele. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Olha para mim, Deus permitiu que nações viessem contra Israel, para que os filhos de Israel aprendessem a arte da guerra, porque os pais não haviam ensinado aos seus filhos, porque os pais não haviam educado os filhos na verdade. Eu postei no Facebook um videozinho, não sei se alguns de vocês puderam ver, falando sobre criação de filhos. E hoje tem pais que estragam muito mais os seus filhos do que os abençoam. Porque muitos de nós, quem é da minha geração, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Aos 14 a minha carteira já estava assinada. Eu conto uma história sempre sobre o meu pai quando eu pedi um dinheiro emprestado para comprar uma guitarra. Eu pedi emprestado achando que ele ia me dar. E ele me emprestou. Eu tive que pagar em 5 parcelas. E me lembro até hoje que na última que eu paguei, quando eu paguei, ele me devolveu toda a quantia. Na época era R$250. E ele disse: meu filho, eu só cobrei de você para você aprender a ser homem. Mas toma aqui agora. E ele me deu de presente. Mas durante 5 meses eu tive que... Não entendi. Ah, não, nela não. Não é aquela não. Eu tinha uma Giannini e eu fui trocar numa Dolphin Fly. Com captadores de Marzi, tá? Que era da banda Iris e o Marquinhos tocava nela. O negócio aqui é estreito. Mas eu aprendi isso. E às vezes a gente fica dando nossos filhos, estou falando, está acontecendo agora aqui, né, na minha casa, a festinha de aniversário da Sofia, 7 anos de idade. E ela falou com a mãe dela: mãe, eu quero um bolo feito por profissional. Ela falou desse jeito com a mãe dela. E a mãe dela falou: você quer um bolo feito por profissional? Sim, mas eu quero. Então você vai juntar o seu dinheiro para você comprar, porque papai e mamãe não tem condição de te dar um bolo feito por profissional. Você vai ter que juntar o seu dinheiro. E ela fez um pote de creme. Sabe aqueles potão de creme? Porque você sabe, né? Casa com aquele monte de mulher, a gente compra aqueles de quilo. Aquele potão de creme, ela cortou lá, ela fez a abertura da tampa do pote. E aonde ela achava uma moedinha, ali ia lá e colocava no pote. E eu cheguei, acho que foi sexta-feira, estava aquele monte de moeda espalhada e elas contando as moedas para comprar o bolo feito pelo profissional. E ela comprou o bolo feito profissional. Mas eu tenho aprendido, eu lembro quando a Gabriele nasceu, e assim eu, toda a vida muito babão com filhos, e eu ficava em cima dela, mas eu li muito a respeito de criação de filhos, e eu li uma psicóloga dizendo que se seu filho estiver correndo e cair, você não pode correr e pegar o seu filho no colo. Você tem que deixar ele levantar sozinho, a não ser que ele fique impossibilitado de fazer isso. Você tem que deixar ele levantar sozinho. E depois que ele levantar, você vai ver o que aconteceu. Se ele se feriu, se ele machucou, se tem que levar para o hospital. E ela dizia o seguinte: porque quando você faz isso, você está gerando no seu filho uma característica de poder sobressair. Chama-se resiliência. É você poder sobrepor as situações adversas. Porque na vida a gente cai e levanta muitas e muitas vezes. E eu fazia isso com a Gabriele. E a Gabriele, cadê ela? Não está aqui não, né? Eu posso falar. Ela tinha uma característica muito interessante. Se ela caía da cama,
A gente ia lá e ia ver o que tinha acontecido. Ela tinha dado um galo na testa. Ela caía da escada, a gente ia pegar, ver o que aconteceu. Galo na testa. Ela caía de costas. Quando eu pegava ela, tinha um galo na testa. Eu falei, não é possível. Não é possível. E as pessoas falavam assim, você é ruim demais, David, você não pode fazer isso. A menina caiu, porque eu não deixava ninguém pegar, Júlio. E aquele monte de gente pegava. Não, espera, ninguém pega. E aí eu ia. Levanta, filha, vai, levanta. Me lembro uma vez que eu estava indo para a igreja de bicicleta com a Milena. E ela começou a dizer, pai, eu não estou conseguindo, está pesado, porque a gente foi subir o morro. E eu falava, você consegue, filha? E ela ia, e eu consigo, pai, eu consigo. Ai, pai, não estou conseguindo. Você consegue, filha? E ela, eu consigo, pai, eu consigo. E ela foi, e ela conseguiu. Não sei se eu fiz bem ou mal, porque hoje... Mas o que eu quero dizer para você, querida, é que nós somos instrumentos para gerar algo na geração que vai nos seguir. Nós somos os instrumentos de Deus para curar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é curado, cura. Mas quem é ferido, fere. Começa a analisar as decisões que você tem tomado agora, nessa última semana. Começa a analisar o que está dentro de você e como você tem se portado. Tudo isso é fruto da sua alma. Ou de uma alma ferida, doente. Ou de uma alma curada, sarada em Deus. Gideão tinha tudo para dar certo, mas deu errado no final. E na grande maioria das vezes, o que importa não é de como estamos começando, mas é como vamos terminar. O céu é o nosso lugar. O céu é o nosso destino. Nós saímos de lá e vamos voltar para lá. Já falei isso para vocês, o nosso espírito vai voltar para Ele. Por que esse negócio de abrir mar vermelho é tão verdade? Porque você estava lá, o seu espírito estava com Ele. Por que esse negócio de crucificação, ressurreição é tão real dentro de você? Porque você, eu não acredito, é porque você não aceitou Jesus ainda. Na hora que você aceitar, que seu espírito nascer, esse negócio vai fazer assim, ó, vai abrir. Você vai ver o mar se abrindo, você vai ver fogo caindo do céu, você vai ver transfiguração, você vai ver tudo. Porque o seu espírito estava lá com Ele, viu tudo isso, participou disso tudo. Você estava lá, querido. Nessa noite eu quero que você entregue a sua alma para Ele. Entregue as suas dores para Ele. Deus tem um destino melhor para você. Deus tem um futuro melhor para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, se os seus desejos são deturpados, você não está agradando. E se você não está agradando, eles não serão realizados. Você entendeu isso nessa noite, querido? Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Como é que está o seu coração hoje? Aí você fala assim, por que o pastor pregou essa palavra hoje? Porque essa semana eu fui ferido na alma. Querido, nós somos aquilo que somos. Mas eu já falei para todo mundo, e ontem, quando eu acordei, eu desci e havia um complô contra mim. Eu posso falar porque as mulheres não estão aqui? O que você vai fazer aqui, Gabriele? Volta para lá. Sentei à mesa para tomar um café, estava às 3. A Sofia já tinha saído, estava a Gabriele, a Milena e a Áquila. Mas Deus é tão bom que enviou o Nicolas lá para casa. Aí eu não fiquei sozinho.
E elas começaram a se levantar. Meu irmão, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Falei, Nicolas, vamos vazar daqui, filho. Não vamos ficar aí. A Áquila deu carta branca, falou, vai, almoça fora. Eu falei, graças a Deus, vamos embora. Mas aí a Gabriele falou assim, olha pai, o senhor falou lá na igreja quinta-feira que no outro dia o senhor sacode a poeira e levanta a cabeça e vamos embora. E eu falei, é verdade, filha. E é isso que eu estou fazendo. E é isso que eu recomendo você a fazer, querido. Tem coisas que vão te ferir, mas deixa eu te falar. Só vão te ferir aquilo ou aqueles que você der liberdade para eles. Pode falar o que quiser. Se você der liberdade, vai te ferir, senão. É você quem responde a isso. Ah, mas falaram de mim, e daí que falaram? Ah, mas... Como é que é? É não se ofender, isso é maturidade. Ah, pastor, você está falando que o senhor foi ofendido. Não. Eu não fui ofendido. Eu fui decepcionado por causa da expectativa que eu gerei no meu coração. Ninguém nos decepciona. Somos nós mesmos que nos decepcionamos. Eu estava esperando. O Igor estava me acompanhando. O Lucas estava comigo nesse dia. Eu estava esperando que alguém chegasse e dissesse, Wesley, estou arrependido. E o cara saiu comemorando uma desgraça. E aquilo me quebrou. Eu fiquei arrasado, porque eu criei uma expectativa. Eu falei, agora ele vai sair dali, da luta que ele está passando, ele vai me procurar e vai falar, meu irmão, me ajuda, porque eu quero mudar de vida. Eu vou continuar orando. Vocês me ajudam. Quem sabe o que eu estou falando, me ajuda. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua alma, querido. A alma velha só faz merda. Deixa o Senhor tocar nas suas feridas nessa noite. Deixa o Senhor tocar na sua dor. Sim, querido, nós vamos ser decepcionados ao longo da vida, mas o nível de afetamento disso é você quem vai determinar. E talvez o que você tem deixado de tocar tem afetado as suas decisões, a sua condução de vida. E é por isso que você tem feito tanta coisa e tomado tantas decisões erradas.